Olá, amigos! Volto a lembrar vocês de que o nosso bem mais precioso é a saúde. Sem saúde não existe plano, não existe sucesso, não existe nada que possamos desfrutar da vida. Sem saúde não cuidamos de nossos interesses, não cuidamos de nossas famílias, não podemos nos expandir em mais nada. Então, tome atenção com sua saúde, cuide bem dela, preserve seu corpo, que é o seu bem mais precioso. Hoje vamos começar falando de um assunto muito importante e que a maioria das pessoas não tem consciência da gravidade e do tamanho do problema que é essa doença, essa síndrome chamada diabetes. Diabetes é o nome que se dá a quando o metabolismo se desequilibrou de uma maneira tal que os níveis de glicose no sangue começam a se tornar alterados. Existem dois tipos de diabetes, aquele diabetes que chamamos de tipo 1, que é o mais juvenil, que começa cedo na vida e que muitas vezes já vem até de um padrão genético, quando o nosso pâncreas, que é aquele órgão que secreta a insulina, que coloca a insulina, que é aquele hormônio que leva a glicose para dentro das células, quando isso falha por uma questão genética, há um esgotamento das células do pâncreas que fabricam a insulina, temos o diabetes tipo 1, e que em geral começa bem cedo na vida e depende do uso de uma insulina externa para a vida toda. Mas o grande diabetes, a maioria do diabetes que acomete a população hoje em dia e que é uma epidemia mundial, é o diabetes chamado tipo 2, que na grande maioria dos casos não tem relação com genética e tem relação total com hábitos de vida, alimentação, metabolismo, exercícios, obesidade. Então, esse diabetes em geral vai se formando ao longo dos anos lentamente. Tem muito a ver com hábitos errados de alimentação, a pessoa em geral come muito carboidrato e esse é um erro bem importante que eu vejo em boa parte dos meus pacientes que não tem conhecimento, que não tem noção de que os carboidratos, mesmo salgados, se transformam em glicose na digestão. Então a pessoa muitas vezes pensa que é só não comer doce, que é só não comer açúcar, mas aí come um monte de frutas, come um monte de pão, um monte de arroz, come muita raiz e isso acaba inundando o sangue de glicose do mesmo jeito. No início, quando jogamos muita glicose no corpo, o organismo reage a isso formando muita insulina através do pâncreas, das células beta do pâncreas, tentando levar essa glicose para dentro das células. Nós temos canaizinhos dentro das células que recebem essa insulina e transportam a glicose. E a glicose, na verdade, é um combustível. É como se fosse a gasolina para o nosso carro andar. E o que acontece? Na vida moderna, além dessa alimentação superabundante em glicose, que não era o padrão anterior de algumas décadas atrás, hoje nós temos com o refinamento dos produtos, com o excesso de oferta de alimentos refinados, de alimentos fáceis e muito ricos em glicose, que também viciam muito o organismo. Junto com isso, nós tivemos uma desaceleração do movimento das pessoas. O ser humano é um animal programado biologicamente para estar em movimento muitas horas do dia. Nós temos um organismo com muita musculatura, com um aparelho locomotor extremamente eficiente e que foi feito para se movimentar muito, para escalar, para subir em árvores, para correr, para estar sempre em movimento. E a vida moderna foi nos facilitando por um lado e nos prejudicando por outro, nos trazendo tantas facilidades em termos de diminuição de movimento que hoje raramente conseguimos passar 1 hora por dia em movimento. Às vezes temos que nos programar, às vezes temos que ir para dentro de uma academia, às vezes para conseguir dar uma caminhadinha 1 hora por dia é difícil e as condições de trabalho, de estudo, de locomoção dentro da casa, os aparelhos eletrodomésticos nos levam todos a uma imobilidade. E aí é o que acontece, um carro parado que você está dando o tempo todo combustível, que você está saturando de combustível, que é a glicose, 1 hora ele vai começar esse combustível a vazar, vai começar a prejudicar, vai começar a enferrujar, vai oxidar,
várias funções que não deviam estar acontecendo. Resumindo, se nós damos glicose demais e não gastamos, o que o corpo vai fazer? Primeiro, essa superprodução de insulina. Aí as células começam a ter glicose demais, começam a dizer, opa, não preciso tanto. Aí elas fecham a porta, falam, agora não precisa entrar mais. E a insulina fica só aumentando, sem que essa glicose possa entrar dentro das células, dos músculos, dentro do nosso cérebro, porque não precisa mais. Se essa glicose começa a sobrar no sangue, começa a criar uma série de disfunções que podem levar inclusive à morte. Aí uma outra função que a insulina tem para nos salvar dessa inundação é transformar essa glicose em gordura. E aí é por isso também que nós começamos, a população em geral vem começando a engordar. Começa a acumular gordura no corpo, começa a acumular gordura no fígado, começa a acumular no abdômen. A gordura, quando entra no abdômen, ela se torna extremamente agressiva para o corpo. Nós temos na gordura duas funções que podem ser uma boa e uma ruim. Até 30% de gordura no corpo, que é o considerado razoável, até 28%, já nem é ideal, mas é o suportável, ela é apenas uma caderneta de poupança de energia que não está ali atrapalhando muito a sua vida. Ela está com uma energia guardadinha para no momento que você precise, que falte alimento, que você precise usar, tem aquela poupancinha ali. Ou se você ficar doente, você tem uma reserva. Passou de 30%, ela começa a adoecer você. Ela começa a fabricar substâncias, a se tornar ativa, como se fosse uma glândula dentro do corpo, principalmente essa do abdômen, secretando hormônios, secretando substâncias inflamatórias, substâncias trombogênicas. O que é isso? Que formam trombos, que entopem as artérias, que podem levar a um infarto, que podem levar a um derrame, que vão entupindo os órgãos, que vão mexendo no funcionamento do fígado, dos rins, vão se infiltrando para tudo quanto é lado onde não deveriam. Então essa gordura começa a ser uma invasora do seu corpo e começa a prejudicar tudo, da circulação dos pés até o cérebro. Além dessa gordura, no caso do diabetes tipo 2, que é quando essa glicose começa a sobrar no sangue, ela vai ser lesiva, agressiva para os vasos, para a circulação do seu corpo todo. Qualquer glicose acima de 95, ainda muito antes de chegar nos padrões que hoje se classificam como diabetes, que seria a partir de 126, ou uma hemoglobina glicada, que é uma outra medidazinha que se faz no sangue a partir de 6,5, onde já se diagnostica um diabetes, ou quando se faz um teste de resistência à glicose, que ali já passa dos limites também, que o seu médico pode pedir para você, mas mesmo em níveis ainda considerados aceitáveis, que é por volta de 95, com uma hemoglobina glicada acima de 5,7, você já começa a ter inflamação e lesão dentro dos vasos. E o grande mal do diabetes é esse tipo de agressão à circulação dos órgãos, dos nervos, das pernas, dos olhos, que vai acontecendo lentamente. E esse é o grande problema, porque durante anos isso fica acontecendo e você não sente nada. É uma doença silenciosa que a pessoa às vezes tem níveis bem alterados já e não sente nada, se adapta àquilo, nem sabe que tem um problema. Muitas vezes vai descobrir por acaso, quando vai no médico, pede-se um exame por qualquer coisa, a pessoa às vezes se sente um pouco tonta, um pouco cansada, transpira quando come, aquela questão de que as pessoas falam, bateu na fraqueza, comeu, está transpirando. Isso já é uma reação insulínica acontecendo, de hiperprodução de insulina, e você não está percebendo. E isso vai acontecendo ao longo de anos, destruindo a circulação, tanto a circulação grande, que pega o coração, que pega os grandes órgãos, como a microcirculação, que é a que pega os rins, os nervos, é a que pega os olhos, é a que pega o cérebro e vai destruindo tudo lá dentro. Chega um ponto, anos depois, em média 10 anos depois que o diabetes já começou, independente se a pessoa descobriu ou não descobriu, já está tratando, não está tratando, que as grandes doenças que acabam levando a vida da pessoa embora aparecem. E aí aparece
a insuficiência renal, que é a principal causa de morte do diabético no Brasil hoje em dia, as doenças circulatórias das pernas, as dificuldades de sensibilidade nos pés, de cicatrização, muitas vezes infecções que não cicatrizam e que vão acabar precisando amputar um pedaço de um pé ou de uma perna, de algum membro do corpo, as questões com os olhos, os derrames nos olhos, a cegueira e os grandes acidentes vasculares, porque aumentam em 80% o risco de infarto e em 85% o risco de derrames e acidentes vasculares encefálicos ou cerebrais. A formação de trombos que entopem as artérias aumenta muito expressivamente, mais de 70%. O que quer dizer isso? O diabético é uma pessoa que, em média, vai viver pelo menos 20 anos a menos do que a população não diabética e que provavelmente, se não se cuidar muito, vai morrer de uma dessas consequências e não de um pico de glicose. Porque hoje, com as medicações, com o próprio uso da insulina, se a pessoa em algum momento descobre e começa a se tratar, ela consegue manter essa glicose em níveis que, em geral, são aceitáveis até 120, até 130, uma hemoglobina glicada de até 7, só que as lesões continuam acontecendo lá. Então, essa pessoa não tem consciência dessas questões, mantém um medicamento que deixa esses níveis razoavelmente aceitáveis, mas que permitem todas as lesões continuarem acontecendo, e dali na frente, mais 10 anos, mais 20 anos, começam a aparecer as grandes consequências. E, em geral, aparecem de uma hora para outra. É um rim que para de funcionar de repente, mas é um de repente que veio se construindo ao longo de 10, 20 anos, é um derrame, é um infarto que muitas vezes a pessoa nem tem ideia de que aquilo foi provocado ao longo desses anos também por esse diabetes descontrolado, e aí a pessoa começa, sem perceber, caminhar para uma destruição do organismo. Na maioria das vezes, muito mal orientado em termos alimentares, continua comendo completamente errado, achando que a medicação dá conta, não se exercita ou faz muito pouco exercício e começa a ter essa degradação orgânica sem saber um pouco de que está provocando a própria doença. No próximo vídeo eu vou falar para vocês do que seria uma alimentação mais adequada para o diabetes e do que seria uma prática que poderia inclusive reverter e curar o diabetes. Só vou encerrar falando que a insulina também, esse hormônio que acaba dando toda essa confusão e que chega a um ponto, mesmo no caso do diabetes 2, ela se esgota e o pâncreas não consegue mais fabricar, mas ela é um hormônio que, enquanto está circulando alto, provoca fome, aumenta muito a fome. Então, quanto mais carboidrato você come, mais fome você vai ter, mais insulina circulando, e ela atua no cérebro, gerando ansiedade, gerando compulsão alimentar, te fazendo ficar viciado nesses carboidratos, e acaba acontecendo inclusive muitos momentos de crise de abstinência, de crises de hipoglicemia. A pessoa às vezes nem imagina que está ficando diabético porque está tendo hipoglicemia, já que a insulina subiu muito e depois caiu muito e a glicose foi junto, e aí a pessoa passa mal e acha que é mesmo aí que tem que comer mais açúcar, e não deve, porque isso já é o início de um processo de desregulação de um diabetes que está iniciando. Então, no próximo vídeo, continuaremos explicando sobre a questão da alimentação e do tratamento do diabetes. Até mais!